Definitivamente não. O conjunto de dirigentes do Banco Rural atendia uma requisição judicial e entregou os documentos, todos, mesmo os não obrigatórios, mesmo eles, vamos mostrar. Na ocasião, ainda constou do auto de busca e apreensão que está nos autos. Suspendeu, portanto, as buscas, tendo em vista se os documentos, objeto da determinação judicial em tela, já se encontravam devidamente separados e prontos para serem encaminhados, via ofício, à autoridade judiciária requisitante, em cumprimento da determinação constante do ofício 237505, extraído dos autos do processo 2005-236240, sendo que a referida entrega será efetivada nesta data, 14 de julho, através dos advogados do Banco Rural, Zé Carlos Dias, Teodomiro Dias Neto, devidamente acompanhada pela equipe policial elencada no presente auto, conforme ajustado em contato telefônico pelo advogado Dr. Maurício Campos, eu, e o Dr. Jorge Gustavo Serra de Macedo Costa, o juiz federal da Quarta Vara. E assim se fez em audiência a entrega desses documentos. Portanto, senhor procurador, não é verdade, do ponto de vista dos fatos, que o Banco Rural tenha sido compelido a entregar em diligência. A diligência de busca e apreensão, iniciada no curso de um ofício judicial no prazo para ser atendido, foi atendida pelo Banco Rural, que se comprometeu e levou em mãos ao juiz federal. E poderia não ter levado, se ele achasse, e se esse dirigente achasse, que fosse prejudicial a eles, que isso os incriminasse. Mas eles fizeram a entrega desses ofícios. E o que são? Quais seriam esses documentos? Por amostragem, indico. Seriam operações intercasas, que são registros contábeis informatizados com indicação dos recebedores dos cheques. E-mails, fax, travados entre funcionários da SMPIB e funcionários do Banco Rural, fossem tesoureiros, gerentes de agência, documentos como carteira de identidade. Nenhum desses documentos, salvo o contabilizado, informatizado, era obrigatório, segundo as cartas circulares. Mas o Banco Rural entregou, e não foi compelido a entregar, nem lhe foram tomados tais documentos. Ele os entregou à Justiça conforme requisitado. E o fez por quê? Porque aqueles diretores do Banco Rural, que haviam entrado na sua gestão a partir de abril de 2004, inauguravam um novo tempo e uma nova fórmula de gestão, colegiada, não concentrada e cuidadosa com suas obrigações enquanto instituição financeira. Pois bem, é daí que surgem questões relevantes, como aqui já mencionado, como atropelando a tudo, o depoimento de Godinho. São os oportunistas da ocasião. Há um grande estardalhaço. A diligência de busca e apreensão causou espécie no sistema financeiro, apesar do ofício sendo respondido como requisição judicial em quebra de sigilo bancário das duas empresas. E a partir daí o banco sofreu consequências gravíssimas, demitiu pessoas, entre elas Godinho, que não demorou a ir aos jornais, prestar entrevistas à revista Época, que o tratava como pessoa de confiança, pertencente à alta cúpula da administração do banco, quando, na verdade, na reclamatória trabalhista que ele próprio movia, ele se qualificava, dizendo que ele tinha cargo com nomenclatura fictícia atribuída ao livre-arbítrio do empregador, e ele continuava exercendo atividades técnicas operacionais afetas a funções de atribuições de desenvolvimento tecnológico e informática, e assim se dizia como ele próprio um subalterno. Dizia que ele não poderia, não usufruía de padrão salarial que distinguisse os demais funcionários, sendo que a assinatura autorizada ele foi conferida somente em conjunto com outro empregado, de forma hierarquizada. A alçada de crédito individual não lhe foi concedida, bem como não podia admitir, punir, dispensar outros funcionários. Essa figura se tornou figura central por eleição da revista Época na ocasião, e veio a este processo como a principal, se não única, testemunha do Ministério Público, que não foi arrolado na denúncia, é verdade, mas que foi a que causou o maior barulho do ponto de vista da introdução do Banco Rural, que era uma instituição financeira que tinha contas da SMPIB e DNA, empresas instaladas, suas clientes e ele próprio cliente delas, e que agora era arrastado para o mensalão, por uma diligência precipitada na busca e apreensão quando ela respondia o ofício, e agora arrastado para dentro do problema, por um depoimento de um subalterno insatisfeito. E já se disse aqui, receoso, por assim dizer, quem sabe ser envolvido nos próprios fatos,
atribuindo a terceiros critérios para a suspeição de lavagem de dinheiro que não eram os dele, porque ele, ao contrário do que disse na entrevista, propunha em reuniões como superintendente critérios que o banco não adotava. Mentiu mais, mentiu sobre rotinas, mentiu sobre sua competência, tudo desmentido por um calhamaço de depoimentos sob contraditório, com o Ministério Público Federal presente, perguntando. Juntou outros tantos documentos, fossem normativos, fossem internos, relativamente a cronogramas, atribuições, de tal sorte que o mais grave disso tudo ainda se apresentava. Godinho, na reclamatória trabalhista, junta um documento do compliance, um daqueles que ele mentia sobre a sua existência, e falsifica a assinatura do documento naquela reclamatória trabalhista. O Banco Rural pede perícia, o juiz defere, depois Godinho desiste do documento, o juiz então toma como impertinente, protelatória ou desnecessária, e a perícia não é feita. Mas o Banco Rural fez a perícia. Está nestes autos, a partir das folhas 41.454, laudo pericial relativo à falsidade praticada por este indivíduo. Mas é importante, meu tempo flui de maneira nunca antes imaginada, é importante que ataquemos pontos aqui absurdamente trazidos data vênia pelo Ministério Público. Em primeiro lugar, quando se trata de gestão fraudulenta, para que pontuemos de uma vez por todas, a acusação se refere clara e especificamente, os contratos eram fajutos, de fachada, simulados, não eram para ser pagos. Nisto uma fraude, empréstimos fictícios. Data vênia, isso restou absolutamente afastado. Os contratos eram formais, a perícia isso atesta, institutos jurídicos dos mais completos e complexos, que estabeleceram relações jurídicas entre as partes e que inclusive ensejaram ações judiciais em execução com consequências específicas. Mas foram pagos, pelo menos o contrato do PT foi pago. Eram 3 os contratos. Um de 19 milhões da SMPIB, um de 10 milhões para grafite e um de 3 milhões do Partido dos Trabalhadores. Quanto a isso, então, se é essa imputação de gestão fraudulenta, data vênia está afastada. Mas, muito embora o Banco Central jamais tenha mencionado tratar-se de gestão fraudulenta e eventualmente indicasse como gestão temerária, aliás, o voto de recebimento da denúncia do ministro Marco Aurélio ressalvava essa possibilidade de desclassificação do fato por ocasião deste julgamento, já na abertura ou no recebimento da denúncia, o Banco Central tratava aspectos relacionados às garantias, falta delas, críticas em relação a cadastros ou classificação dos riscos referentes aos riscos de crédito, ele já tratava isso de uma maneira como temerária, chamava negligência, mas a acusação veio como gestão fraudulenta. Do ponto de vista de Vinícius, e sobre esta imputação, é preciso registrar. Os empréstimos foram concedidos em maio e setembro de 2003. Vinícius não era nem diretor do ponto de vista estatutário, pertencia à área de controles internos, não era sua atribuição o crédito. Não votou na concessão e não votou nenhuma das renovações desses mesmos contratos de crédito. Data vênia, parece absurdo trazê-lo à responsabilidade de tais negócios jurídicos. Não votou em contratos, concessão, não votou em renovações desses mesmos contratos tratados como gestão fraudulenta. Por quê? Não era de sua competência. Mais que isto, ele assumiu a área de controles internos, como diretor estatutário de controles internos, para sermos fiéis, ele já funcionava, atuava na área de controles internos desde 2002 como subalterno, ele agora assumia em abril de 2004. Mas as operações tão criticadas, tanto as antes delas quanto as que se referem a este fato, foram operações, todas elas tratadas por Zé Augusto, e não foi tratado irresponsavelmente, como quer dizer a acusação. Foram juntados a estes autos, a partir de folhas 41.299,
Tanto perícias relativas a manuscritos do José Augusto Dumont, dizendo assim: Ricardo, quero a posição do contrato desde o dia 18 de 8 de 98, tratando de contratos remotos, ao tempo em que Vinícius pouco existia para a instituição. O valor atual desse contrato e o valor porventura pago. No caso do Partido dos Trabalhadores, é do manuscrito do José Augusto Dumont. Considerando garantias só agora formalizadas, disponibilizadas, concordo com renovação por mais 90 dias, fim do qual necessitará amortização. Ele quer amortização, não são contratos fictícios. Mesmo quem os concedeu exige o pagamento. Numa execução da DNA, as folhas 41.301, há um manuscrito de José Augusto Dumont interferindo no processo judicial da execução da DNA. O Ellerson, diretor de contencioso: quero conversar a respeito, José Augusto Dumont. E assim se dá em relação a todas as renovações e contratações que se referem a esses clientes. Vinícius não participará de nenhuma renovação. Kátia, Ayana, Zé Roberto, de uma ou outra, após a morte de José Augusto. Mas os 4 diretores que trouxeram a instituição até aqui viva e sem dar prejuízo a quem quer que seja, hoje respondem e suportam o ônus deste processo criminal. E suportam porque no dia 14 de julho de 2005, em diligência que foi suspensa, o banco atendia uma requisição judicial e ofertava os documentos espontaneamente, mesmo os que não eram de obrigatória comunicação ou arquivamento. Mesmo eles, como vamos ver. E aí entramos em algo precioso e importante para que seja tratado, quando se fala de lavagem de dinheiro. Não obstante as críticas que já se fez aqui sobre a capitulação destes crimes, por atos de gestão respondem por lavagem, por práticas bancárias que poderiam constituir gestão fraudulenta se torna a lavagem de dinheiro. Enfim, o começo, o meio e o fim são decompostos das rotinas bancárias para tratá-las, ora como um crime, ora como outro. Mas assim, digamos, diz a acusação que a rotina de saque encobria os reais beneficiários do dinheiro. Essa é, basicamente, a essência da acusação contra a instituição financeira Banco Rural. Dizia, na rotina do Banco Rural, a SMPIB emitia um cheque nominal a ela própria, endossava o cheque e determinava o recebimento por determinada pessoa, fosse Simone Vasconcelos ou terceiro, na agência Assembleia ou em outra agência bancária, Brasília. Essa pessoa ali comparecia, recebia o valor, entregava documentos ou recibos e ia embora. O que o Banco Rural fazia? Colhia o controle de transação em espécie, que se impõe por norma do Banco Central relativamente à identificação do valor, do titular e a finalidade, que não é preenchido pelo Banco Rural, é preenchido pelo titular da conta bancária. A empresa, que convivia desde idos anteriores com José Augusto Dumont, tomava empréstimos, pagava empréstimos, fazia toda uma rotina bancária conhecida, e o Banco Rural colhia controle de transação em espécie. Era seu dever, ele colheu todos os controles, todos os formulários de controle de transação em espécie. Depois, se a operação era superior a R$100 mil, ele comunicava no Sisbacen, o sistema PECAF 500. Senhores, eu desafio, não há um só saque da SMPIB, um só, que não tenha sido comunicado ao Banco Central no sistema PECAF 500. Não há um só, todos foram comunicados. A crítica que se fazia é que o Banco Rural, então, não identificava o real destinatário daquele valor. Essa é a crítica. Eu tomo, por exemplo, e por base, o que na denúncia se contém, e toma por base um exemplo, para que percebamos que a premissa de acusação e defesa do ponto de vista da conduta e da rotina bancária é a mesma. Diz assim: a essência da acusação: os dirigentes do Banco Rural denunciados viabilizaram, juntamente com Márcio Valério e seu grupo, mecanismos e estratagemas para omitir registros Bacen dos verdadeiros beneficiários sacadores de recursos da conta da SMPIB, situação plenamente conhecida pelos mesmos, e permitiram que cheques emitidos nominais endossados pela SMPIB, em poder da agência Banco Rural em Belo Horizonte, fossem sacados em agência em Brasília, São Paulo ou Rio,
infringindo deliberadamente as normas que estabelecem procedimentos para comunicação ao Banco Central às operações suspeitas. Essa é a essência da acusação. E o laudo toma por base, exemplo 1, anexo 1. No dia 17 de setembro de 2003, foi emitido o cheque 745773, conta número tal, do Banco Rural SMPIB Comunicação, no valor de R$300 mil, estando esse cheque nominal endossado à própria SMPIB. No mesmo dia, foi preenchido o formulário de controle de transações de espécie, saída, recursos, pagamentos, constando a informação inverídica de que tanto o portador quanto o beneficiário de recursos sacados era a SMPIB Comunicação. Esse é o primeiro fato. A crítica não está na omissão no controle de transação em espécie. A crítica está no que nele se contém. Um preenchimento que não é da instituição financeira, mas é do próprio sacador ou do titular da conta de onde se saca o valor. Em seguida, a senhora Geisa, funcionária, enviou um e-mail para o senhor Bruno Tavares informando quem era a pessoa que de fato iria sacar o dinheiro, bem como o local e a data. No caso específico, foi informado por Geisa que no dia 17 de setembro de 2003, o senhor João Cláudio Genu, assessor do líder do PP na Câmara, o deputado José Janene, iria sacar os R$300 mil. Na sequência, o senhor Marcos Antônio, funcionário do Banco Rural da Agência Assembleia, emitiu um facsímile para o senhor José Francisco, outro funcionário do Banco Rural, porém da Agência Brasília, autorizando o senhor Cláudio Genu a receber os R$300 mil referentes ao cheque da SMPIB, que se encontra em poder da agência em Belo Horizonte. Ou seja, havia saque em Brasília, no entanto, o cheque estava na agência de Belo Horizonte. Esse procedimento é rigorosamente legal, absolutamente regular, aliás, atestado por perícia, que de igual modo, no caso da perícia do laudo 1666, aliás, mencionado no tópico das alegações finais do Ministério Público, no item 478, eu tomo não da própria perícia, mas da transcrição que faz as alegações finais da acusação, dizendo da operacionalização de saques de espécie no Banco Rural. A princípio, vale dar conhecimento que é possível as instituições financeiras disponibilizarem serviços de saques em espécie em agências distintas às de origem do cliente, independentemente do favorecido, se próprio ou terceiro. Ou seja, a própria perícia dizia que não há nenhuma estranheza na operação que se chama intercasas ou interdepartamental, em que uma agência bancária saca o valor ou procede toda a rotina de saque numa agência e disponibiliza em outra, por razões de segurança, por razões de conveniência, por razões de oportunidade, as mais variadas razões, disponibiliza em outra praça, inclusive. Isso é regular, rotineiro, normal. O Banco Rural colheu o controle de transação em espécie. E o Banco Rural informou no PCAF 500, esse mesmo exemplo do Genu. Por fim, constatou-se que o Banco Rural tinha conhecimento de que era o beneficiário final dos recursos sacados da boca do caixa das contas de Marcos Valério. Porém, registrou na opção PCAF 500 Bacen a ocorrência de um saque em espécie no valor de R$300 mil no dia 17 de setembro de 2003, informando como sacadora a SMPIB Comunicação. Ou seja, o cerne da acusação está em que o Banco Rural informava no PCAF 500 a SMPIB como sacadora, mas queria a perícia, ou pretendeu o Ministério Público ou a acusação que ele informasse a pessoa física que tivesse recebido o valor. Ora, senhores, é terrível quando alguém é obrigado a responder ou se explicar relativamente a fatos quais são exigidos hoje, por rotinas acontecidas antes. Tenho aqui de lembrança situações concretas, e talvez todos os senhores ministros já experimentaram, no sentido de que pretendêssemos sacar um determinado valor em nosso próprio nome, para despesas pessoais, uma viagem, o que fosse. E que, no cheque de nossa própria titularidade, colocássemos nominal a nós mesmos. E no verso desse cheque, endossássemos ao portador. E solicitássemos a um boy, um secretário, um parente, que comparecesse à agência para sacar o valor por razões das mais variadas de conveniência e oportunidade. E esse sacasse o valor, ou recebesse o valor. Os registros da época indicariam como sacador o próprio titular, pois não é ele o beneficiário. Quando um boy de uma empresa comparecia a uma instituição financeira em 2003, 2004, com cheque nominal à própria empresa endossado no verso, não era ele o beneficiário e não eram esses os registros que Banco Rural, Banco do Brasil, quaisquer bancos deste país fazia naquela época. Por quê? Porque a Carta Circular 3098 vigente, não impunha tal registro desta forma. Somente a Carta Circular 3151, de 1º de dezembro de 2004, para sanear esta dúvida, e considerando que todas as instituições financeiras do país
cometiam a mesma forma e a mesma rotina, não por fraude, mas porque essa era a prática, não havia razão para constar diferente. Veio então, e só então veio uma nova carta circular. E essa carta circular 3051, em seu anexo 3º, vai dizer expressamente que as instituições financeiras deverão informar o sacador, CPF e CNPJ, e o titular, o sacador, CPF, CNPJ, e a pessoa física envolvida na operação. Só a partir desse instante, a Carta Circular 3151 vai exigir tal coisa. O tempo é curto, difícil, e acho que não cabe, talvez, fazer a leitura da Carta Circular tão acessível aos ministros, mas é importante dizer claramente sobre o que esta Carta Circular impunha, tanto quanto o que a outra Carta Circular impunha, a 3151, só ela estabelecendo, como eu disse, como exigência, que constasse, quando fosse pessoa jurídica, a pessoa física envolvida na operação. E ressalvava, exceto na hipótese de operação realizada por intermédio de empresas transportadoras de valores, os tipos depositantes, sacador, devem ser pessoas físicas. Uma correção, portanto. Então, senhores, as rotinas que Vinícius Samarani assumiu em 2004, abril, que já eram as consagradas no sistema financeiro, quando ele entrou, as rotinas eram as mesmas. Não havia razão para alterá-las. Daí porque, data vênia, não é o caso de se atribuir aqui como lavagem de dinheiro, sobretudo a esses dirigentes que chegaram depois, no esforço de trazer a instituição até aqui, e comprometidos com o dever de informar as autoridades monetárias e as judiciárias acerca de depósitos, saques do sistema financeiro. Esses documentos, uma vez colhidos, e diga-se, o Banco Rural estendia a obrigação, não porque quisesse ocultar os recebedores dos saques, que não são eles os beneficiários em tese, ou poderiam não ser. Ele guardou tais registros no arquivo central. E fico aqui a imaginar se não teria sido mais útil a qualquer forma de simulação às autoridades financeiras se o Banco Rural tivesse informado no PCAF 500 uma pulverização de saques em espécie, a CPFs e CNPJs mais variados. Se não despertaria as autoridades financeiras no controle do COAF ou do Banco Central, se no sistema PCAF 500 constasse uma concentração, como constou, saques em espécie para a mesma pessoa jurídica SMPIB. O que desconfiar mais? Pequenos saques de pessoas físicas ao longo de um período de 2 anos ou mais? Ou concentrar o registro desses saques às pessoas físicas? E por que guardar, sujeito à fiscalização do Banco Central, a documentação referente a tais pessoas físicas? E permitir a este tribunal que examine aspectos relacionados às condutas das pessoas físicas e jurídicas, que não o Banco Rural, ou pelo menos, que não esses diretores, Cátia Rabelo, Ayana Tenório, Vinícius Samarani, José Roberto Salgado, todos recém-chegados em abril de 2004 e que são arrastados pela conveniência do processo. Não porque José Augusto tivesse feito algo errado, insista-se. Todos os manuscritos de José Augusto denotam, indicam uma preocupação em receber algum critério com relação a isto. E os outros assumem contratos postos com renovações divididos entre executar ou negociar. Finalmente, se diga, quis a acusação estabelecer uma razão para que o Banco Rural pudesse estabelecer rotinas bancárias para estar aqui. E a razão foi o Banco Mercantil de Pernambuco, tão decantado com mudança da entonação do senhor procurador por ocasião de sustentação oral. Dizia ele que o dinheiro doado, 32 milhões de reais, era pouco, se considerado o proveito de 1 bilhão, ou da casa de bilhão, na expressão utilizada. Em primeiro lugar, se diga, em 2002, antes desses empréstimos, o Banco Rural já havia feito a proposição, e está nos autos, de uma solução para levantamento da liquidação extrajudicial do Banco Mercantil de Pernambuco. E o Banco Central, por sua área técnica, aprovou.
Mas havia necessidade de uma decisão, que a essa altura é um caráter político interno do Banco Central, relativamente à postura da área técnica que aprovava a liquidação naqueles termos. Mas não havia decisão. Óbvio que Banco Rural tinha interesse, mas esse não era a razão de fazer Banco Rural se envolver em tamanho problema e processo. Muito pelo contrário. Até porque, já se disse, a liquidação do Banco Mercantil de Pernambuco, publicada, o levantamento da liquidação publicado agora no dia 29 de março de 2012, no Diário Oficial da União, quero crer que tal documento não está no processo, mas está no Diário Oficial da União, rendeu ao Banco Rural 96 milhões de reais, anos e anos depois. Valor muito menor do que o tratado neste processo, se considerarmos os encargos e as possibilidades de recebimento de empréstimos no mercado financeiro. Daí por que, Excelências, se não é possível compreender como o Banco Rural pudesse pretender participar desse mecanismo ou estratagema criminoso, por um motivo que não existe nesse processo, pois não há motivo, senão bancário. O motivo é bancário, a relação é bancária e antiga com as empresas. Não haveria de ser o Banco Mercantil de Pernambuco, definitivamente. E, lamentavelmente, os depoimentos prestados em interrogatórios de Cátia Rabelo ou de outros deste processo são tomados de maneira, numa mudança de entonação, transformar o que é natural e espontâneo. Quando ela diz, sim, estive, como o ministro já disse certa vez, num jantar, num restaurante aberto ao público em Belo Horizonte, no Hotel Eurominas, quem conhece o hotel sabe o quanto ele é exposto, nem paredes tem na área de da transição das pessoas, não nos gabinetes, não às quatro paredes, mas publicamente. Daí porque, Excelências, e temo não ter esgotado a totalidade dos temas que me propunha aqui a defender e apresentar, mas limitado pelo tempo, sem prejuízo, portanto, de que Vossas Excelências, na tranquilidade dos respectivos gabinetes, com o apoio de competente assessoria, possam investigar a fundo, com os outros argumentos das defesas apresentados em alegações finais, mais de centenas de páginas, mas que procuram rebater cada um destes pontos, sobretudo a sistemática de saques, porquanto, do ponto de vista fático, a gestão fraudulenta, assim considerados os empréstimos, ou os critérios relativos à classificação de risco, aliás, todos reclassificados depois da crise do mensalão, não antes. O banco foi submetido a um processo de fiscalização no início de 2005, nada de anormal. Em maio de 2005, com o escândalo, esses créditos estão finalmente reclassificados para H. E ninguém concedeu empréstimo em H, registre-se aqui e de passagem. Pois bem, senhor presidente, tinha eu, como dito, outras tantas considerações a fazer, sobretudo da qualidade da gestão do Banco Rural, que conseguiu vencer, e assim se diz, assim foi dito neste processo, por testemunhas do peso e da qualidade de Maílson da Nóbrega, Sérgio Darcy, Nelson Carvalho, entre outros, para dizer, se Banco Rural não tivesse uma carteira de crédito de qualidade, não teria sobrevivido às crises enfrentadas. Fosse a crise do Banco Santos, fosse a morte de Augusto Dumont, com tanta mudança, fosse a crise do mensalão, fosse a crise mundial tão recente, não teria sobrevivido. Ele foi capaz de performar os créditos e atender, responder aos saques em grande rapidez e agilidade. Se não tivesse créditos de qualidade, se sua gestão fosse temerária ou fraudulenta, não o faria. Com essas considerações, senhor presidente, uma vez mais, pedindo vênia se não toquei a fundo todos os pontos que vossas excelências esperavam que tocassem, eu agradeço sobremaneira a oportunidade de me dirigir a vossas excelências de maneira tão direta, esperando que as alegações finais de defesa, tão bem, que invadiram tão bem a prova deste processo, possam conformá-los um tanto mais, e eu me desincumba nesta tarde da missão mais importante do advogado, falar por alguém neste tribunal. Obrigado. Obrigado a Vossa Excelência, Dr. Maurício de Oliveira Campos Júnior.